Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, contam os bispos mais antigos, que o Bispo Macedo estava fazendo uma guerra com o demônio do Maranhão. E esse demônio levou umas 2 horas e meia para sair. Vinha um e a outro, vinha um e a outro, o Bispo Macedo mandava embora um, vinha outro, vinha um e a outro. E em dado momento o Bispo Macedo falou assim, solta aí. Já está escurecendo, dá para concentração lá no nível. E o Bispo Macedo falou, solta aí. Mandou na direção dele aquele jeitinho, Bispo. Quando chegou pertinho dele, disse, presta atenção. Eu já usei versículos, já joguei arma, joguei óleo, nada. Deixa de dizer pela palavra. Deixa de dizer pelos versículos. Eu não vou usar o nome de Jesus agora, porque eu já usei bastante. Pela vida que eu tenho diante de Deus, tá? Porque aqui só tem 2 pessoas que me conhecem na intimidade. Nem a gente sabe quem eu sou. Ele e você. Os 2 sabem quem eu sou nos bastidores. Se eu sou só homem de Deus aqui lá fora, eu aposto uma miséria. Pela vida que eu tenho diante de Deus, o desgraçado cai de frente do demônio. E daí mesmo, bate retirada e solta esse rapaz, o demônio. Bispo abriu a Bíblia, usa o versículo, jogou água, passava uma garrafinha com água, jogou água. Nada do capeta, então o demônio batendo em todo mundo. Quando o Bispo Macedo apelou pra vida que tinha diante de Deus, o diabo teve que se render, porque ele sabia quem naquela porta pra fora. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, meus amigos, tudo bom? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de contar um pouco da minha história na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fui da Igreja Universal do Reino de Deus durante um grande tempo. Através de uma obreira, eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus. Fui membro, obreiro e pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E o que eu aprendi lá, na verdade. Toda a palavra de Deus que eu conhecia, na época eu tinha aprendido lá. Aprendi a fazer as pessoas a darem o seu dinheiro na igreja. Aprendi a fazer elas sacrificarem o seu salário, a sua renda na Igreja Universal do Reino de Deus. E hoje eu tenho visto na internet vários vídeos postados por esses pastores e bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje eu não sou mais da Igreja Universal. Coloquei essa gravata aqui para provar para vocês que eu já fui da Igreja Universal. Fui ex-obreiro e fui pastor. E eu tenho uma gravata guardada até hoje. E a minha história na Igreja Universal do Reino de Deus foi o seguinte. Como eu estava falando para vocês, eu fazia as pessoas a fazer isso. Por que eu fazia isso? Porque eu fui ensinado dessa forma. Disseram para mim que se eu saísse da Igreja Universal, eu ia morrer, eu ia perder minha salvação, eu não ia ser a mesma pessoa. Hoje eu tenho família, toco na minha igreja, hoje eu tenho minha casa, tenho meu trabalho, vivo totalmente diferente do que eles falaram para mim. Disseram que eu nunca ia ser a mesma pessoa. Na verdade, eu sou diferente hoje, porque eu conheço realmente a palavra de Deus. E apenas não concordo com o fraude fiscal que eles têm cometido na Igreja Universal. Os pastores que têm trazido dinheiro, como eu estava vendo nos vídeos, dinheiro dos Estados Unidos escondido, para o Brasil, para entregar na mão das esposas, dos pastores, do bispo, na mão da esposa do bispo Crivella, e a prostituição, o bispo Macedo mostrando vídeos pornográficos para os pastores, o bispo Romualdo dizendo que a intenção dele não é ganhar almas para Deus, e sim crescer a igreja, com medo de perder povo, porque se acontecesse um escândalo, a metade do povo iria ficar, Eu tenho visto, até mesmo, a minha vida inteira, eu desde criancinha, eu fui da Igreja Universal, Minha mãe me levou para a Universal, alguns obreiros me levaram para a Universal, E eu tenho visto a vida que os obreiros passam
Eu vi a vida dos obreiros lá e vivi, né? E a Igreja Universal, ela não obriga fisicamente, mas psicologicamente, né? E eu já fui forçado a vender desinfetante para dar oferta na igreja. Eu já fui forçado a, no núcleo que eu ia fazer, que era uma reunião na casa das pessoas, a falar com elas que era para elas dar o sacrifício dela na igreja, porque é ali que ia ser abençoado, e não em outra igreja. Eu fui ensinado dessa forma. Hoje eu saí, conheço a palavra de Deus, o medo que eu tinha de levar a verdade para as pessoas não tenho hoje mais, né? E eu concordo com as coisas que os pastores e os ex-bispos estão falando da Universal, porque eu já fui de lá. Talvez você não concorde comigo, porque você não sabe de nada. Você é obreiro, você não sabe de nada, né? Você não sabe das coisas que se passam lá dentro. Você não sabe. Eu fui pastor roubando pastor lá dentro. Eu vi com os meus próprios olhos. Um pastor roubou um celular uma vez de outro pastor, e o bispo Francisco disse que se o celular não aparecesse, ele ia morrer depois que ele saísse da catedral, pisasse o pé fora da catedral. Nessa época foi uma reunião de pastores que eu fui, né? O bispo, eu vi num vídeo o bispo Macedo dizendo que vivia em perfeita harmonia, né? Pois é, eu desminto isso, porque eu já vi o bispo Sérgio Correia discutindo com o bispo Francisco. Eu já vi com os meus próprios olhos, dizendo que o bispo Francisco não mandava em nada lá, tal, quem mandava era ele, entendeu? Eu vi com meus próprios olhos. Então essa história de harmonia na Igreja Universal entre os pastores é mentira, porque é um querendo pisar no outro, meu amigo. É um querendo passar por cima do outro. Em São Francisco, quando eu era obreiro ainda, eu via o pastor brigando com o auxiliar, discutindo com o auxiliar, bagunçou o quarto do auxiliar todo e mandou o auxiliar ir arrumar. Eu vivenciei isso, essa história de perfeita harmonia, de união. Isso é só balela, balela. Eu sei também o que os obreiros passam lá, porque eu vivenciei, eu vi todas as coisas. Então, os obreiros, quando eles não têm livre-arbítrio. Quando um obreiro não participa de um propósito na Igreja Universal para dar oferta, pode ter certeza, ele vai ser esculachado. Ele vai ser envergonhado. E aí, para ele não ser envergonhado, ele vai ter que participar do propósito. Entendeu? A Universal é dessa maneira. E só não enxerga quem não quer. Só é escravo quem quer mesmo. Eu vou ler um versículo bíblico para você aqui agora. E sabe o que está escrito aqui em Jeremias, capítulo 5? Capítulo 5, versículo 27. Diz assim, ó: como gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, tornando-se nédios, e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julga o direito dos necessitados. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? E aí? O que vocês vão fazer? Porque eu tenho certeza, Deus é justo. O sacrifício que você hoje faz na Igreja Universal e dá o seu salário todo na Fogueira Santa de Israel, né? O dízimo dobrado que você vai ter que fazer isso até o final, o ano que vem agora, né? O Jericó que você vai ter que derrubar, entendeu? Jesus Cristo de Nazaré, ele fez isso por você. Ele fez isso na cruz do Calvário. Se você for realmente estudar a história da Bíblia em relação ao Cordeiro, em relação ao véu se rasgar, em relação ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, minha amiga, se você for estudar, você vai saber que é tudo balela o que o pastor da Igreja Universal está fazendo.
É tudo mentira. É só para crescer, 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 crescer financeiramente. Ele não ama as pessoas. Eles não amam. O amor dele não existe. Esse evangelho que a Igreja Universal prega não existe. Eu falo porque eu já fui de lá e convivi com eles. Eu já vi pastores em Itapetinga, na época que eu estava lá, eu já vi pastores ver vídeos pornográficos. Eu já vi. E eu vi também com eles. Eu já fiz isso. Eu confesso para você que eu já fiz isso. Entendeu? Eu já fiz isso. A conversinha deles não é de ganhar almas, não é de cuidar das pessoas, sabe de que é? Ah, quanto a sua igreja deu? Quanto está dando lá? Você tem que crescer lá, senão você vai sair de lá. Essa é a história. Esse crescer é em dinheiro, minha amiga. É em dinheiro. Não vem me dizer para cá que o objetivo deles é abençoar. Não é abençoar. O bispo Romualdo falou isso. Meu objetivo não é abençoar, e sim trazer pessoas para crescer a igreja, crescer o templo em pessoas. Porque quando vir um escândalo, a igreja vai diminuir de povo. E ele dizendo, e como é que você vai trazer essas ofertas, pastores? O bispo Romualdo falou isso. Está na internet, se você quiser ver, você vai ver no YouTube. Que no meu canal eu vou postar todos os vídeos que eu estou gravando. Tá certo? Eu vou encerrar por aqui e vou gravar outros vídeos mais para você. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.